Oi gente, tudo bem? Aqui é a Gabi e hoje eu vou estar falando sobre o processo de conseguir oportunidades e bolsas de estudos em países que não são notoriamente o foco de todos os estudantes, de todo mundo do turismo, então vamos lá! Basicamente, a gente tem um foco muito forte na parte América do Norte e um foco muito forte na Europa, mas não é toda a Europa, é a Europa, a Inglaterra, a França, então a gente tem focos muito específicos. Porém, é muito interessante a gente estar mencionando que existem outros países que oferecem oportunidades internacionais e por conta de serem oportunidades de bolsas menos procuradas, porque o foco está em outros países, elas costumam ser um pouco menos difíceis de conseguir. E esse processo de dificuldade, você tem que pensar que as oportunidades que são mais buscadas são mais requisitadas. E por conta disso, todo esse processo vai exigir um screening muito mais pesado do Admission Office, porque eles vão receber muito mais application. E os países que não possuem tanto foco, justamente vão estar sendo menos mencionados e, portanto, vão ter menos applications. Glória a Deus, glória a Deus. Então, existem mais possibilidades de conseguir uma bolsa, de conseguir uma oportunidade. Alguns desses países que possuem oportunidades, por exemplo, seria a Rússia, que tem o BRICS Internship. A gente tem, por exemplo, a Hungria, que tem a bolsa Stipend Hungarian. Então, são todos esses países que é muito interessante você realizar um levantamento de oportunidades. Nós temos, por exemplo, a Holanda com a Orange Tulip. Então, são várias oportunidades que geralmente, por não estar no centro do foco da Europa, não são tão mencionadas. Mas, Gabi, então, justamente por conta disso, não ser muito foco, eu sinto que se eu colocar isso no meu currículo, não vai ter tanto merecimento ou tanto auge, tanta relevância como se fosse os Estados Unidos ou como se fosse a Inglaterra. Esse é um ponto que muitas pessoas acabam por se confundir, justamente porque o país é famoso não quer dizer que tem que ter no seu currículo e que se tiver no seu currículo você vai ter mais merecimento. Qualquer oportunidade internacional já te garante esse merecimento. E ter isso no currículo já te encaminha muito bem para uma oportunidade, não importa o país. Então eu acredito que aumentar os países que você está aplicando, aumentar o seu escopo de países, vai te garantir um maior corte de possibilidades de conseguir uma bolsa. Justamente porque você vai estar tirando do foco. E outro ponto, a experiência inovadora e multicultural. Geralmente, quando você consegue uma bolsa para o Canadá e para os Estados Unidos, as pessoas elas ficam felizes e falam, ah, tudo bem. Mas quando você consegue uma bolsa para um país que a maioria das pessoas não vão, isso gera uma conversa, gera perguntas em entrevistas. Por exemplo, em uma entrevista onde eu falo que eu consigo uma bolsa para o Canadá, as pessoas vão perguntar, ah, que legal, o que você fez lá? Quando eu falo que eu consigo uma bolsa para o Azerbaijão, elas falam, Azerbaijão? Onde fica? O que você foi fazer lá? Então tem essa curiosidade que eu acredito que gera um processo de conversação e gera um processo muito interessante relacionado a toda a desenvoltura e desenvolvimento do seu application e do processo de entrevista que é consequente do application. Dentro dos documentos que geralmente são encaminhados para todo esse processo, você tem, por exemplo, a carta de motivação e a carta de recomendação. Dentro desses, você citando um país que geralmente a maioria das pessoas não costumam ir, você tem um foco muito interessante, porque garante multiculturalismo e liderança. E isso é uma coisa que no exterior é muito buscado. A liderança seria você se colocar em uma posição de líder. E o que não é um líder a não ser uma pessoa que tenta buscar oportunidades fora do que geralmente se é o foco. Além disso, o ponto de multiculturalismo é muito buscado. Por quê? Porque quando você está tentando ir para o exterior, as pessoas querem saber que você tem uma convivência muito boa com pessoas de outras culturas, que você consegue lidar muito bem com as diferenças culturais e conseguir ser responsável e respeitoso em relação a essas diferenças. Então, esse ponto do multiculturalismo é um ponto extremamente interessante de se estar pontuando justamente por conta dessas questões. Assim. Além disso, a ida a esses países, eu acredito que garante um networking muito específico. Quando você vai para países, por exemplo, os Estados Unidos e etc., as pessoas estão muito acostumadas a estrangeiros e a
estrangeiros realizando esse processo de networking. Então é fácil perder o nome de uma pessoa, falar é só mais uma pessoa e etc. Mas quando você está no exterior, em um país que não costuma receber estrangeiros, ou que recebe, mas não são muitos, especialmente com bolsa, eu acredito que o link do seu networking vai ser muito mais forte. Então você vai estar realizando um processo de bonding muito mais forte e muito mais valioso do que em outros países, porque não é comum. E tudo que não é comum, eles costumam geralmente se apegar, desenvolver mais. Então, por exemplo, tem processos de networking que eu realizei da primeira vez no Canadá em 2017, eu acho, que eu não mantenho mais contato, mas que na época parecia que eu ia manter contato pra sempre. E pessoas, por exemplo, do Azerbaijão, que eu não achei que ia manter contato, porque foi só uma conversa, foi muito boa, mas a gente não conversou tanto, mas eu converso até hoje. Então eu acredito que justamente esses processos relacionados a experiências de conhecer pessoas e formar networking são laços muito mais fortes quando você vai para país que não é o foco, porque eles recebem muito menos gente, e por conta disso é mais fácil você realizar um bonding, realizar um laço. Então, justamente por conta disso, eu acho que é outro ponto positivo. E outra questão seria justamente o ponto de vista de bolsa de estudos que a gente havia falado antes. Mas vamos supor, você tem uma bolsa de 80% para ir para os Estados Unidos. Eu falo do Azerbaijão porque é onde eu fui, para o Azerbaijão ou para a Hungria. Você, nos Estados Unidos, às vezes não conseguiria ir, por conta da moeda, é muito cara. Mas países que não são tão visados, países que estão com um processo da moeda um pouco baixo, você consegue com uma bolsa de 80% talvez realizar um fundraising e ir de forma mais fácil do que, por exemplo, para os Estados Unidos. Então seria muito interessante colocar e computar esse ponto de vista financeiro também. E todo ponto de vista relacionado ao processo que isso vai gerar no seu currículo, ao processo da bolsa, ao processo do networking, ao processo do seu application dentro da entrevista e como isso vai soar no currículo que a pessoa vai estar lendo. É muito fácil você pegar currículos com bolsas para Estados Unidos e Canadá. E essas bolsas são extremamente válidas e parabéns para qualquer pessoa que conseguiu. Mas é raro você achar pessoas com bolsas para países que não são tanto foco ou centro. E isso pega a atenção. E é isso que a gente quer quando está realizando um processo de application. É pegar a atenção do Admission Office, para garantir que eles lembrem de você. Porque justamente dentro desse processo, eles vão ler muitas cartas. E você quer garantir que você seja lembrado. Então dentro disso, é um método muito interessante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter despertado curiosidade e interesse em vocês de estarem buscando maiores oportunidades em outros países. E é isso, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.